Estamos de volta, mas ainda não começamos, ainda teremos aí uns 5 minutinhos de ajuste aqui da máquina. Então, se tu tá nos acompanhando aí no modo gravado, né, no modo podcast, pega a barrinha, arrasta 5 minutinhos aí pra pegar o papo andando já. E pra quem já tá na live com a gente, já tá colado com a gente aí, boa noite, valeu por estar grudado aí com a gente de novo. Dá um tempinho aí, esses 5 minutos aí, dá pra fazer uma pipoca, dá pra tomar, pegar uma bebida. Chama os amigos, já chama os manda um amigos. aviãozinho. E claro, deixa teu like aí, certo? Até daqui a pouco, gente, valeu!
Finalmente estamos de volta, mais de um mês, para ser exato, 1 mês e 10 dias depois do caos. Agora você tava com saudade, né? Meu Deus do céu. Eu continuei vendo todos os dias. Tava com saudades de vir aqui, isso sim. Também tava. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Comunicando e Andando por Dentro, este podcast, como sempre a gente fala aí, que pretende tratar de negócios, marcas, estratégias, comunicação e até marketing, só que com um viés diferente, de dentro para fora, que é no que a gente acredita. Né? É nisso que a gente acredita. Empresas não são computadores, empresas não são paredes, empresas são pessoas e a gente precisa olhar. E são elas que geram resultados. Fora. São elas que fazem tudo, que atendem, que produzem, né? Enfim, resumindo numa frase, a frase do Simon Sinek que eu gosto sempre é o cliente nunca amará uma empresa até que os funcionários, colaboradores amem primeiro, né? Então, essa talvez seja a frase que sintetize nosso podcast. Deixa eu mandar um abraço então para quem está na live com a gente. Obrigado por estar acompanhando aí, gente, por estar colado com a gente. Aproveitem esse momento aí, deixem o like aí. Para nos ajudar também a espalhar aí nosso conteúdo. Um abração também para quem está nos assistindo gravado, enfim, no Spotify, no próprio YouTube. Abração especial aí para o pessoal do canal Marketing, está sempre com a gente aí. Obrigado também por quem está colado com a gente no canal. Eu sou Douglas Conte, comigo, como sempre, Carlos Palhares, o Paulista. Vulgo Paulista. Vulgo Paulista. E aí, meu, como é que tá? Tudo bem. Como eu falei, nosso último episódio foi no meio do caos, te lembra? Dia 2, a gente inclusive teve dificuldades para chegar, né? Chovia muito já. Já chovia muito. A gente colocou um QR Code lá para as primeiras doações. Era o primeiro Pix do governo que tinha. Depois aconteceu tanta coisa, né? Nossa. Inclusive, o contrato um fornecedor gaúcho. Fala um pouquinho disso, cara. Beleza. Já que a ideia partiu de ti. Os guris já trouxeram, né? Já tinham feito também esse material. Também já evidenciaram. Fica aqui, né? Já evidenciaram, a gente tem uma plataforma. Mas, cara, conta um pouquinho como surgiu aí, o que é esse movimento. Beleza. Acho que é legal. Bom, Douglas, você sabe, né? São 25 anos sendo fornecedor em diversos negócios para grandes empresas e a gente sabe que esse processo de seleção de um novo fornecedor, ele não rola da noite pro dia. Muitas vezes são algumas semanas, alguns meses até você de fato ser selecionado, conseguir trabalhar, emitir nota. Às vezes vai levar 30, 60, 90 dias para você receber, né? Então, no segundo, terceiro dia já deu esse clique. Eu falei, gente, se a gente não começar a criar um certo movimento para incentivar que empresas de fora olhem para suas necessidades e enxerguem fornecedores gaúchos que de fato possam suprir essas demandas e, inclusive, empresas gaúchas que também olhem no seu hall e enxerguem fornecedores gaúchos para atender essas demandas, talvez a gente leve 4, 5, 6, 7 meses até isso chamar a atenção e a gente sabe que tem muito fornecedor que não vai ter esse fôlego para sobreviver. Então, daí nasceu esse movimento. Rapidamente, acho que em 4, 5 dias a gente colocou um site no ar, www.contratars.com.br. Já temos, se não me falha a memória, 187 fornecedores cadastrados, já temos fornecedores que já foram selecionados. Já foram contratados, né? Exatamente. Então fica a dica até quebrando, aí pras empresas. Vou quebrar nosso protocolo aqui. Quebra. Começar o primeiro na volta já mandando pro ar o roteiro. Não tem roteiro, mas existe um protocolo. A Thaís, que tá aqui com a gente, Thaís Reale. Bom, primeiro seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Depois a gente fala da DBI, que seria o nosso primeiro passo, mas a Thaís foi a primeira pessoa que comprou com a gente, né, essa causa. Abraçou essa causa e tá junto com a gente nessa. A gente tá seguindo e quer fortalecer o movimento em prol da causa, né, Thaís? Em prol da causa, não é em prol da gente, não é em prol de uma marca. Não é do Paulista, entidades não é do por trás, não é da Thaís, é de todos nós, né? A gente tem que entender que existiram muitos momentos, a gente tá no começo de um momento de construção, de reconstrução. Boa. Né? E a gente passou por um momento de salvar vidas, enfim, mas a gente sabe que não adianta, se a economia colapsar, né, Thaís? A gente não vai ter fôlego, não vai ter sustento para ajudar, para se voluntariar, para doar e muito menos para reconstruir. E né? é uma reconstrução que vai levar bastante tempo. Né? Vai. Então é muito importante. E o contrato RS, acho que tem um ponto muito legal, né? Produtos e serviços, né? Boa. Produtos e serviços que a gente consegue prestar
de qualquer lugar, não necessariamente tem que ser, né, fisicamente, mas justamente que a gente possa fazer isso de forma digital e chegar e acessar diversas empresas do Brasil e também internacionais, que foi um dos pontos aí, né, uma das conexões que já aconteceram, Loucura, né? uma contratação internacional, enfim. Boa. Muito legal, E a gente até faz esse convite, na verdade, né? Se a pessoa tiver uma empresa que depende dessa proximidade física, talvez seja o mais comum, né? Que repense também, né? Que pense um produto que possa ser vendido para fora, que repense o negócio para também colocar, conseguir trazer esse dinheiro, esses recursos de outros estados, né? Deixa eu falar da DBI, então, Contabilidade, nosso parceiro, junto com a gente, também foi levemente afetado aí, mas tá de pé, né? Apoia essa causa. Apoia essa causa, vale. tá lá no site, inclusive, né? Como apoiador. Um escritório de contabilidade que só por apoiar essa causa já é diferenciado, mas é o diferenciado de fato também no atendimento. A proposta deles é descomplicar o dia a dia, desburocratizar o dia a dia das empresas, o dia a dia do empreender, né? Cuidando das burocracias para que o empreendedor possa fazer o que ele melhor sabe fazer, o que ele mais gosta até de fazer. Então, se tu quiser conhecer mais aí a DBI, acessa somosdbi.com.br. Eles, como sempre, dão a abertura gratuita, né, para quem está querendo abrir empresa. Então, tem toda uma conversa, todo um bate-papo, que só isso já vale a pena, mas ainda tem abertura gratuita e 3 meses sem honorários para erguer a empresa, para colocar nos eixos, né? E para quem está querendo trocar também de escritório aí de contabilidade, esses 3 meses aí também estão garantidos, tá? Vamos em frente, né? Vamos. Hoje um tema aí muito estratégico, né? Eu acho que encaixa muito também com os nossas crenças, como eu falei no começo, né? Como com cultura organizacional. A gente vai falar sobre a transformação dos negócios, né? E das suas suas pessoas, né? De um crescimento orgânico até a fusão e aquisições. Eu já apresentei a Thaís, que está aqui com a gente, né? Que está com a gente na causa, que está com a gente no podcast, que está com a gente em tudo agora. Muito bom, coisa boa. Tá na Thaís. Idealizadora da Reale Hub for Innovation, né, Thaís? Te falei, já seja bem-vinda, mas, Thaís, a gente sempre começa o nosso podcast falando da pessoa. Já que a gente fala do de dentro para fora, e que as pessoas são o sustento de qualquer negócio, o pilar de qualquer negócio, conta um pouquinho pra gente como é que tu chegou até aqui, por que isso tudo, enfim. Perfeito, né? Bom, falar da Thaís é falar de uma pessoa bem múltipla, digamos assim. Eu estudei administração, vou começar lá, né, rapidinho, lá de baixo, mas eu tinha dúvida se eu queria psicologia ou publicidade. Eu disse, eu vou para administração, que no meio do caminho eu encontro, né, acabei indo para pesquisa de mercado e hoje, além, enfim, desse olhar de consumidor, que tem a ver com pessoas, né, também olhando e trabalhando dentro dos negócios com pessoas. E nesse caminho, com 25 anos, não consegui me encaixar dentro de empresas e abri a Reale. Então, a Reale tem 21 anos já, né? E essa é a minha trajetória aí, que começou com pesquisa de mercado. Depois ela veio com a parte toda de design estratégico. Achei que fazia sentido não só a gente olhar para o consumidor, mas levar o nosso cliente junto para esse mercado, discutir com eles as soluções, para que fizesse mais sentido quando a gente voltasse para casa, para que essa solução fosse construída e fosse colocada em prática. E com esse, né, andar das carruagens aí de design estratégico, a gente começou a ser chamada para trabalhar internamente, ou seja, faz muito sentido, então, não apenas só fazer esse design estratégico, mas como que todo o engajamento que a gente consegue a partir do design estratégico, toda a solução diferenciada, começar a colocar esse repertório à disposição da liderança e das pessoas de dentro do negócio para que a gente pudesse trabalhar projetos estratégicos internos e fazer com que as soluções chegassem lá no mercado. Então, a Reale, ela vem de fora para dentro, né? Mas ela sempre teve as pessoas, ou seja, que é o por dentro, mas né? o de dentro para fora. O de dentro para fora, como base nesse processo. Mas aí a Thaís Reale, enfim, 21 anos empreendendo, fui mãe de gêmeos há 9 anos e meio atrás. E aí acabei também, além disso, criando uma plataforma voltada para gêmeos e múltiplos no Brasil, que se chama Me Too. Então, hoje a gente atende 50 mil famílias aí com conteúdo, com cursos, com informações bem especializadas, porque é um nicho, assim, muito diferente. Tem desde pré-natal, enfim, eu não vou entrar aqui porque não é o nosso foco, né? Então, estou dizendo que eu sou um pouco múltipla nesse sentido. E agora, fazem uns 5 anos, mais ou menos, também, que eu comecei a mentorar líderes, né, e empreendedoras. Então, venho também colocando esse repertório todo à disposição. Então, quando tu quis saber quem é a Thaís Reale, é essa pessoa múltipla, inquieta,
né? E que está sempre antenada nessas mudanças e vendo como que a gente consegue fazer essas mudanças acontecer. Eu me denomino uma facilitadora de movimentos de transformação, seja nos negócios, sejam através das pessoas, porque eu acredito muito, assim como vocês, que as pessoas são o centro de tudo. Não existe outra forma, né? Já que tu trouxe isso e também a tua multidisciplinaridade, por assim dizer, vamos começar pelo nosso tema. A gente tem no nosso título, enfim, no tema central, a palavra transformação, né? Então vamos começar falando de transformação, nos negócios, obviamente, né? Esses movimentos. Você acha que é uma necessidade ou é uma estratégia? Quando a gente fala de movimentos de transformação, seja nos negócios ou no lado humano também. Eu vejo muito como uma necessidade, como parte de um processo natural. Eu acredito que a transformação aconteça. Se a gente for pensar, vamos pensar um negócio que ele abriu. Quando ele abre, ele tem determinadas necessidades. E quando ele começa a crescer, né, agora assim, abrimos uma empresa de serviços, começamos a colocar clientes dentro, começamos a contratar pessoas para trabalhar conosco, e a gente começa a ter outros desafios. Então, naturalmente, a empresa vai por um novo ciclo, um ciclo de estruturação, um ciclo de estratégia, enfim. Então, eu não consigo... Eu acho que sim, ele pode ser estratégia, né? Fazer parte dessa estratégia, mas ele é muito parte dessa necessidade da empresa não se tornar obsoleta e da empresa poder ter a sua sustentabilidade ao longo do tempo, dado que o mercado é muito... né, volátil e é muito enfim, muda muita transformação, né? Se movimenta demais. Vamos entendendo que normalmente as empresas que começam, elas começam um crescimento de forma orgânica e mesmo que haja planejamento, o crescimento normalmente não é sustentável, né? Chega um momento que isso bate... Na verdade, crescer dói, é o clássico, né? E ele é bem rápido e ele é bem alavancado no início, né? Porque se eu monto um negócio que sou eu, se eu tiver necessidade de mais uma pessoa, eu dobrei o tamanho de equipe, né? Exato. E aí já começa toda a complexidade, né? E tu dobra, e tu triplica até que chega um momento que esse movimento começa a doer mais, né? E na verdade isso começa, isso traz talvez a necessidade de começar a organizar esse crescimento de forma sustentável, né? Mas eu pergunto quando? Quando é que a empresa começa a olhar para isso? É quando dói, né? Por onde começar? Né? Bom, acho que são duas perguntas. Quando começa né, ou por onde começar? Porque assim, muitas empresas acabam deixando, né, a água bater, como a gente viveu aqui, né, literalmente, para fazer uma movimentação. Né? Então, muitas empresas não têm estratégia, muitas empresas não têm essa consciência, inclusive, de onde estão e para onde vão. A gente encontra isso muito, e até, inclusive, em grandes empresas, né? A falta, né, dessa visão, desse olhar. Mas eu acredito, assim, que principalmente essas empresas novas, as startups e esse mundo aí que vem através desses jovens empreendedores, a gente já começa... né, um negócio nesse olhar disruptivo, de movimento, de escalar, de crescer, de ter, enfim, um olhar. Mas para mim, assim, quando que a gente começa um movimento de transformação? Quando nós... Ai, gente, bloqueei. Volta. Quando começa? Quando a gente começa, né? Pensei para uma coisa e fui para outro lado. Então, quando a gente começa? A gente começa um movimento de transformação por necessidade ou por estratégia? Vou puxar a tua fase inicial. Então, assim, por necessidade, quando a água bateu ali e a gente precisa fazer alguma coisa, seja os nossos colaboradores começam a sair, a gente começa a perder pessoas importantes, estratégicas do negócio. Seja quando nós começamos a não ter a receita necessária, né? Ou, enfim, seja por estratégia, ou seja, por aquele desejo de crescer, por aquele desejo de transformar a marca em uma marca com maior retorno, com maior potencial, que possa entregar os seus produtos e seus serviços para o maior número de pessoas, né? Então, às vezes... com causas ligadas ou não, né? Enfim, depende de cada negócio. Mas eu acho que eu vou puxar isso da necessidade e da estratégia. Eu vejo as duas coisas, tá? Mas eu percebo que muitos movimentos, eles acontecem na necessidade, na dor. Infelizmente, né? São poucas as empresas que têm uma mentalidade de fazer a construção desse movimento de uma forma proativa, de uma forma que ela tenha um cuidado,
tanto interno com seus colaboradores, quanto externo, né, com os seus clientes. E é um processo, né? Quando a gente olha para todos os movimentos assim de transformação, ele existe um processo. Vamos pegar assim, a gente falou do orgânico, né? Então, o orgânico, quando nós decidimos que nós vamos lá e vamos entrar talvez num novo nicho de negócio. Ou nós vamos entrar numa nova abrangência geográfica. Por exemplo, trabalhei bastante tempo com a Fruc, nós ficávamos só no Rio Grande do Sul, a decisão de ir para Santa Catarina, né? Então, a gente pode ir fazendo esse crescimento mais orgânico. Assim como, por outro lado, muitas empresas acabam fazendo esse crescimento através de aquisição, através de fusões e aquisições, né? E quando a gente tem esse processo, querendo ou não, nos dois movimentos, nós precisamos cuidar das nossas pessoas, né? Olhando para dentro, para que essas pessoas possam dar o seu melhor dentro do processo dessa movimentação. Porque existe o quê? Muito aprendizado. Sim. E nem sempre as pessoas estão prontas para aprender, né? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de desapegar, né? Então entrou, por exemplo, um modelo de negócio. Às vezes tu entra numa, né, uma empresa compra, adquire uma segunda empresa que vai trazer um serviço completamente diferente, que vai mudar, inclusive, o modelo de negócio. E isso perpassa por um ajuste, né, interno de processos, de pessoas, de mentalidade, que vai gerar lá na frente um ajuste externo também para quem está recebendo isso. Ele vai receber algo melhor, mas ele precisa receber algo melhor de pessoas que fazem parte, de pessoas que estão preparadas, de pessoas que acreditam nisso. Que eu acho que vocês falaram isso muito bem, né? Então, eu enxergo esses dois olhares e para cada um, seja orgânico, seja na questão de um movimento onde a gente tem uma estratégia e vai crescer através de aquisições, né? Um planejamento importante para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E tu sabe que passa, pegando assim, né, olhando para esses dois cenários, eu até tinha pensado em dividir eles dois na forma como a gente vai falar, porque acho que a própria pandemia, ela trouxe muitos exemplos, né? Porque aconteceu e tu tem que mudar. Né? A gente estava falando agora, né, do contrato RS, da necessidade de se reinventar. Né? Então, repensar o negócio. De repensar, né? o negócio. Né? A pandemia trouxe lições sobre isso, né, para as empresas, né? Que de uma hora para outra tem que ir para casa, né? De uma hora para outra tu vai parar a tua indústria, etc. Vai né? digitalizar, né? Que muitas empresas não estavam, né? No digital. Isso tudo faz parte do orgânico. Quer dizer, a gente nem começou a falar das fusões, aquisições, do M&A, que tem outras características completamente diferentes, né? Agora, nesse contexto orgânico, também existe uma necessidade aí que eu vejo uma jogada que é importante de transformação, de tu te transformar para te ter uma transformação contínua. Sabe? Sim. É o aprendizado contínuo, porque é como tu falaste, né? O mercado, ele tá sempre em movimento, né? Cada vez mais rápido, na verdade, né? Acabou de passar a pandemia, entrou inteligência artificial, né? E assim as coisas vão acontecendo, caos climático, não sei o quê, né? Sim. Então existe essa necessidade orgânica de ter, né, essa questão de um entendimento de um aprendizado contínuo, de uma mudança contínua, de uma transformação contínua. O que eu gosto de pensar, até uma forma, é assim, eu praticamente tento matar a Reale continuamente. Ou seja, se eu não tentar acabar com o meu próprio negócio, alguém, em algum momento, vai acabar com ele. Né? Então, eu acredito muito nisso, que é bem o que tu comentaste, Douglas, né? Que é bem isso, assim, a gente ter essa necessidade de continuamente pensar e enxergar, né? O que eu preciso fazer agora de diferente? Como é que eu agrego mais valor para o meu cliente? Né? Como é que eu faço com que né, a minha solução ajude de forma mais rápida, de forma mais eficiente, enfim, né? De forma mais, em termos de custo, enfim, em todos os olhares, né? Então, o dono do negócio, o empreendedor, o empresário, ele precisa ter, né, essa questão de querer se movimentar da cadeira o tempo inteiro, né? Esse incômodo. E eu acho assim que quem, enfim, quem viaja, né, já naturalmente acaba vivendo esse incômodo, porque, né, a cada esquina, agora ontem eu estava vendo, tem uma feira de produtos naturais, enfim, em São Paulo, e já está acontecendo algo muito legal, enfim, com inteligência artificial e uma série de coisas com produtos veganos, e assim, cara, quem viaja vai abrindo a cabeça, e quando a gente vai vivendo experiências novas, tu olha pro teu negócio e diz, cara, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso levar isso pro meu consumidor? Como é que eu posso levar isso pro meu time? Né? E assim as coisas vão acontecer. Deixa eu pegar esse gancho, então.
Pra entrar numa linha que é importante. O que veio antes, o ovo ou a galinha? Quem é que se transforma antes? É o dono ou as pessoas? Por onde começa essa transformação? Olha. É a empresa, o negócio que se transforma? business, Ou são as pessoas internas que precisam se transformar para transformar o negócio? Eu vejo, é quase o ovo ou a galinha mesmo, né? Eu vejo que as transformações, elas acontecem muito através das pessoas. E principalmente do dono. Assim. Eu até vou trazer um exemplo que eu achei muito legal. Martplast, dona da OU, nossa cliente, tá? São produtos, utensílios domésticos em plástico, enfim. O dono foi num Gramado Summit, ouviu sobre o propósito, ficou encasquetado com isso, e aí voltou para dentro do negócio e disse, nossa, mas qual é o nosso propósito? Né? Qual é o propósito da Martplast como empresa? E aí a gente acabou fazendo um projeto muito legal, bonito de propósito com eles, né? Porque o propósito a gente identifica, né? A gente não cria, a gente cria a frase do propósito, mas o propósito ele já existe, né? A contribuição, o impacto que esse negócio gera. E isso veio dele, veio de uma inquietação dele, veio de um momento que ele estava ali, que ele disse, eu preciso fazer algo diferente, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu quero trazer um ponto, porque assim, ó, as perguntas de vocês são perguntas, não tem uma única resposta. Claro, porque não, assim, certo, ela vem... Né, do dono, dessa inquietação, né, do empreendedor, do empresário, enfim, dos líderes, dos diretores, não importa. Mas ela também pode vir dos colaboradores. Ela pode ser mais difícil quando vem dos colaboradores, porque ela precisa subir. Né? E aí o que eu digo muitas vezes e ajudo muitas vezes os clientes é como que a gente vende uma boa ideia aqui dentro. Então, assim, o processo de venda de uma ideia, ela é muito importante e faz parte. Então, normalmente ideias fazem parte de movimentos de transformação. Né? Fazem parte de tu criar algo que vai facilitar, escalonar, digitalizar, faz parte de talvez pensar um novo modelo de negócio, talvez pensar, enfim, uma nova forma, né, de trabalhar com os colaboradores, gerar maior engajamento, não importa. Né? Então, assim, eu vejo que tem esses dois, de novo, os dois lados, né? Vejo muito gosto muito do Rony, da Reserva, né? Até acho que tu tá com a camiseta deles, aí adoro ele, porque eu acho que eu vejo isso muito nele, esse sangue no olho, me inspira bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que os movimentos, eles podem vir dos colaboradores, mas eles precisam ser estruturados, né? E precisam passar por um processo de venda interna e que é estratégico. Né? Então, como que a gente faz com que as pessoas lá de cima enxerguem essa necessidade de mudança quando muitas vezes os colaboradores estão sentindo muitas dores, né? Na verdade, o colaborador ele sente muita dor, que muitas vezes o pessoal, né, do C-Level não entende, né? E a gente precisa fazer com que isso suba também. Não sei, se vocês quiserem complementar, me ajudem também com outros caminhos de vocês, mas essa é a minha visão. É que tem uma coisa que a gente fala com bastante frequência, né, Paulista, que é que as pessoas precisam, claro, que daí num ponto mais olhando, puxando a brasa para o nosso lado da cultura, as pessoas precisam vivenciar os valores, elas precisam viver a experiência da empresa, do que a empresa prega, e não só ter um quadrinho bonito na parede. Quer dizer, comunicar é importante, talvez seja uma das coisas mais importantes, não é isso, né? Mas além de comunicar, isso precisa ser verdade, né? Precisa estar acontecendo no dia a dia. Acho que tu conhece aquele livro Nudges, do Thaler, né? Que é um clássico, né? Que é dos pequenos cutucões, os pequenos empurrões, né? De tu criar. Então, tem uma responsabilidade da empresa em si de fazer... Tudo bem, pensei na transformação, planejei, tá, né? Eu sei o que eu quero seguir. Eu vi uma palestra de propósito, entendi, pensei nisso. Preciso ter essa... Além da ideia, além da venda, tu precisa dar materiais, dar ferramentas para que as pessoas ajam daquela forma dentro da empresa, né? Aí pegando a própria brincadeira do Nudges lá, sei lá, seja por treinamento e etc, ou por pequenos artefatos no dia a dia, para que as tomadas de decisão tenham a ver com a mudança. Concordo. Com o caminho que tu tá traçando, com o norte que tu tá traçando, né? E aí é que pra mim vem um ponto de a pessoa tá em primeiro lugar ou do de dentro pra fora, como a gente brincou no começo, né? Porque é essa mudança na pessoa, nas pessoas, no dia a dia, no comportamento e etc, né? Que fazem com que a mudança seja de fato verídica também pro lado de fora, também no mercado, independente. Se mantenha, né, no dia a dia, porque senão às vezes a ideia é excelente, alguém quer mudar, mas aí mais um projeto que não vingou, né? Perfeito. Certamente faltou engajar e realmente envolver. Acho que a gente entrou num ponto assim que corrobora muito assim com a minha filosofia, né? Então, todos os projetos, por exemplo, que a gente desenha com os clientes, seja esse que eu comentei da Martplast, né? Seja um outro, enfim, que a gente está desenhando agora de um grande desenvolvimento interno, né, de liderança,
todos eles precisam ser pensados como se nós estivéssemos trabalhando um endomarketing, como se fosse um grande projeto de endomarketing, porque sim, né, nós precisamos fazer com que as pessoas se engajem. Então, assim, vou trazer o exemplo, a questão do propósito, a gente fez um trabalho com a diretoria, entrevistou diversas pessoas, assim, de diversas áreas dentro do negócio, clientes, parceiros, mas ele foi um projeto que a gente buscou e identificou guardiões. Nós criamos um jogo de cartas muito legal, que era um material, era um baralho para esse guardião. Nós fizemos um lançamento onde a história que eles me contaram nas entrevistas fez parte. Eu falei, a turma sabe dessa história? Não sabe dessa história, que faz parte do propósito do negócio. Então a gente vai fazer um grande talk show, assim, eu quero entrevistar vocês. E aí foi muito legal. E as pessoas começaram a levantar as mãos e começaram a contar as suas histórias verdadeiras, que tem a ver com o propósito da Martplast, naturalmente durante o evento. Né? E a partir dali, então, os guardiões seguiram e o propósito. Então, acho que assim, realmente ele precisa ser pensado 360 graus. Né? Ele precisa ser pensado de uma forma robusta se nós queremos que a transformação aconteça. A transformação do negócio como um todo. Né? Senão, a gente vai transformar talvez algumas áreas que vão ficar ali transformadas no meio, né, de um oceano cheio de ondas, né, e tendo que ir e vir e não conseguir. Então, esse processo de nós pensarmos, né, o quanto essa temática em si da transformação, porque são inúmeras temáticas de possíveis transformações dentro de negócio, né? A gente trouxe aqui uma que tem a ver com cultura, que tem a ver com propósito, enfim. Mas que a gente consiga criar todo um planejamento de forma com que né, não seja um assunto visto pontualmente uma vez, não vai gerar transformação, né? E falar a verdade, eu acho que essa é a questão, né? A verdade, e eu trouxe muito a Martplast por isso, assim, porque nas entrevistas a verdade vinha, era muito legal de tu ver os parceiros, os clientes falando, o dono lá, o cara do chão de fábrica, né? Então tu vê... Existe uma coerência. É a verdade. Tu vê que a verdade não é simplesmente um statement que está lá colocado numa parede e era isso, né? Então, você trouxe vários pontos bem relevantes, assim, para a gente colocar bold, assim, sabe? É muito frequente a gente ver alguns anseios de fazer alguns projetos de transformação fazendo um grande copiar e colar. Ah, então por que a Thaís, eu ouvi, sugeriu que fez um baralho, vou fazer um baralho com umas cartas aqui, cara. E você falou, precisa ser pensado, precisa ser 360, precisa ser verdadeiro naquela realidade daquela empresa. Então não tem copiar e colar. A gente já fez parte de alguns M&As, né, Conte? Seja das empresas que estavam sendo adquiridas, seja das empresas que estavam sendo vendidas ou em fusão, e não tem fórmula pronta. Não tem. O cara tem que mergulhar e entender qual é o contexto, quais são as verdades e planejar, mas planejar com coerência. E aí, até pegando esse gancho, existe, e a gente estava falando de cultura, a gente sabe que a cultura é um alicerce para isso. Né? Não só como para sustentar a própria transformação, mas também a gente sabe que existem jeitos de ser que facilitam a abertura, a transformação, enfim. E como segurança também para quem está dentro, né? A cultura traz muita segurança. Hoje em dia, até para mudar, né? Tu ter a cultura é a segurança, né? Que nem a criança pequena tem o pai e a mãe ali junto. E aí vem um desafio, né? Porque tu tá num momento de transformação. Né? Então tu está, de certa forma, mudando culturalmente também. Algum processo, algum comportamento, alguma crença. Como manter coesa? Como manter a coerência cultural? Como não criar nichos nesses momentos? Aí podemos até entrar nas M&As, já que talvez seja o processo mais desafiador de uma fusão. Né? O que eu acredito, assim, eu vejo assim, blocos, né, que são interligados. Assim, eu enxergo muito um espaço e um olhar de escuta, e de uma escuta genuína, eu acho importante em processos como esse, então que a gente possa fazer uma escuta e entender como está sendo para cada cada uma das partes. Um processo muito forte de comunicação, né? Então, assim, vamos falar M&A, né? A empresa acabou de comprar, né, um outro negócio. As pessoas daquele negócio, elas precisam entender, elas precisam se sentir parte, né? Então elas precisam ser comunicadas, às vezes, talvez em mais de um formato, numa frequência maior, por diferentes níveis, a mesma mensagem, para que elas consigam aprender
e entrar dentro desse processo, porque elas estão num processo de luto, que a gente não se dá conta que existe, um processo de luto, de desapego, de mudança de cultura, muitas vezes. Às vezes a gente traz uma startup para dentro de uma empresa tradicional, muda completamente. Então, assim, só fechando assim, a questão da comunicação, né? E eu vejo, e aí é muito, assim, muito do nosso DNA, da colaboração, da gente construir junto. Ou seja, então, esse planejamento, como é que eu ponho as pessoas para construir conosco? Né? Porque elas vão se engajar. No momento que a solução faz parte de uma escuta delas com, né, uma participação ativa delas, e se eu tiver uma boa comunicação, a participação e o engajamento eles vão aumentar. Ou seja, eu faço parte de tudo isso, né? E eu enxergo muito, eu tô fazendo um trabalho para uma empresa grande de tecnologia, enfim, e eles fizeram um processo, estão na terceira adquirida, então vem um aprendizado e a gente vem fazendo muitos processos de escuta justamente de colaboração para essas soluções. E eles fizeram esse ano um processo de onboarding muito legal. E um processo de onboarding, assim, de bastante tempo. Né, com formatos diferentes e tudo mais. E mesmo assim, por exemplo, a gente ainda escuta as pessoas pedindo mais comunicação. Por quê? Porque elas vêm, de novo, a cultura, né? A cultura, ela é uma segurança. Elas vêm de uma cultura diferente, entram numa cultura nova, né? E aí precisam buscar esses elementos de segurança para que elas consigam navegar. E normalmente, em uma aquisição, a gente acaba o quê? Aumentando muito mais o volume do nosso trabalho. Quando a gente olha para a pandemia, foi uma loucura, né? Então, assim, foi uma coisa, assim, surreal que aconteceu, né? E eu enxergo, por exemplo, das nossas experiências com M&A, que as pessoas ficam muito sobrecarregadas, porque elas têm que fazer o que elas fazem normalmente, elas têm um nível de aprendizagem de uma empresa completamente nova, de novos processos, de novos formatos, de uma cultura nova. Então, elas vêm de um luto, elas ficam sobrecarregadas, cansadas, né? E elas precisam fazer uma entrega ainda. Então, assim, existem muitos sentimentos. Então, o mapeamento... Por isso que a escuta é muito importante, de diversas formas. Eu sei que vocês têm ferramentas muito legais também, né? Então... que a gente possa entender como é que navega esse sentimento e que ferramentas, né, ou que, enfim, momentos, comunicações que a gente pode estar agregando dentro desse processo para que a entrega aconteça, porque a entrega vai precisar acontecer, independente disso, mas a gente tem que cuidar das pessoas, né? Então, assim, pelo menos... E as variáveis são enormes, né? Eu tive envolvido num M&A que tinha risco de criar um grande monopólio de mercado. Então aí vai para CAD vai avaliar, vai ver os remédios necessários. O processo do CAD levou 2 anos. Imagina. Depois de 2 anos deu ok. A venda pode ocorrer, você pode comprar. Como é que fica esse colaborador 2 anos? 2 anos. Incertezas em 2 anos. Imagina o volume de informação e o cuidado que você tem que ter, porque você não tem todas as respostas ainda, não depende só de você. E depois você vai ter várias entregas que são super tangíveis. Vai ter o dia que aquele software de gestão, ele vai ter que migrar. É isso aí. Eu usava o A, eu vou ter que usar o B. As pequenas coisas do dia a dia, né? Também. Ele tem que funcionar. Não dá para naquele dia não emitir nota, não dá para aquele dia dar bug em sistema. Então, assim, é um volume de trabalho extra. E são várias variáveis que precisam ser escutadas, acolhidas. São várias variáveis e elas acabam encaixando nisso, que na verdade é o tema da moda e tá certo de ser da moda, que é a saúde mental, né? E daí tu começa a colocar o cara ainda contra a parede, né? E como medir, né? Como gerenciar esse impacto emocional nas pessoas de tudo isso. Falando de M&A, cara, uma recordação que eu tenho sempre, que eu gravei sempre, que é... Acho que a gente já... Não sei se já usei, se já falei aqui, mas enfim... que é num projeto nosso de um dos executivos de alto escalão da empresa que estava adquirindo, né? Que estava comprando, contando o relato dele de que ele viajava, chegava lá na empresa e mesmo que tivessem trocado o painel para a marca dele, para a marca da empresa dele, ele não se sentia em casa e como isso era um absurdo. Porque eu não quero sentir que eu viajei. Eu quero sentir que eu estou entrando em casa, né? Quero ser tratado da mesma forma. Mesmo sendo uma outra unidade. Mesmo sendo em outra unidade, ter vivido. Então, tu vê, aí tem os dois lados. Aí tem o cara que tá... Porque
é meio óbvio, né? A gente criou essa diferença, a orgânica da difusão, da M&A, tá? A orgânica, de certa forma, quando falaste, na pandemia, cara, é a necessidade de mudar, vamos mudar, né? As pessoas têm uma... Agora, quando a gente tá falando em M&A, nos dois lados existem barreiras, dos né? dois lados. Existem ruídos, existe não sei se eu quero. Uma resistência. É isso que eu venho acompanhando aí, eu venho com um cliente que tinha 200 colaboradores, hoje tem 1.300 e 3 adquiridas, né? Então, assim, e 3 adquiridas completamente diferentes, porque eu queria trazer um ponto importante do M&A. Quando a gente fala de fusões e aquisições, eu posso estar comprando empresas do mesmo core para expandir geograficamente também, enfim, ou eu posso estar acrescentando novos negócios, serviços, modelos verticais de negócio, novas. verticais novas, ou seja, são coisas completamente diferentes. Né? Então, nisso aqui tem uma grande diferença também, por isso que não tem, né? O chapéu de um não serve no outro, a gente precisa fazer de uma forma, enfim, bem pensada. E nesse cliente, inclusive, uma das empresas que foram adquiridas, né, o dono ficaria por um ano e o dono resolveu fazer um sabático de uma hora para outra e abandonou aquela galera que foi, entendeu? Assim, então, assim, tem uma série de questões que a gente vai acabar, é a mesma coisa do CAD, né? Assim, que a gente não consegue gerenciar muitas vezes, mas que fazem parte. Não significa, quando eu falo da escuta aqui, não significa assim, vamos só fazer a escuta. Não, a gente tem que fazer a escuta para que as pessoas também entendam que existem as fases da aquisição, né, da fusão, dessa transformação. E quando elas conseguem perceber em que momento dessa transformação elas estão, elas conseguem enxergar o para frente. Então, ok, eu tô na fase do luto ainda, então assim, ok, vai ter um momento que eu preciso fechar esse luto, né? Eu vou me sentir cansado, porque tem milhões de coisas, mas aqui eu vou enxergar o caminho do retorno. Então, eu gosto de usar muito, assim, alguns olhares dos ciclos, né? E, enfim, dessas fases, porque faz com que as pessoas do negócio elas consigam ter essa consciência e, ao mesmo tempo, consigam fazer um pouco de movimento e não ficar trancada em um ciclo e não conseguir sair. Então, a escuta, para mim, ela tem esses dois olhares e por isso que eu gosto de casar com a colaboração, com a cocriação, né, que eu falo muito, que a gente trabalha muito a base assim, do meu trabalho, para que a gente possa estar construindo isso. Então, como é que a gente constrói? Então, uma das cocriações saiu, vamos fazer um depara. Pô, que legal, vamos fazer um depara. É uma coisa simples, mas vai trazer segurança, vai ajudar, etc, né? Então, enfim, são muitas questões, né? Eu lembro aqui também de outros exemplos onde aconteceu o processo, né, enfim, de aquisição e foi trazida uma pessoa da empresa adquirida para gerenciar o time da empresa que comprou e uma da que comprou, ou seja, então assim, aí tu recebe times completamente diferentes, de culturas completamente diferentes, então o próprio gestor, né, o quanto o nosso gestor que já passou por uma pandemia, né, e que vem passando depois por sucessivas aquisições ou fusões, o quanto esse gestor precisa estar preparado e consciente, né, e tendo seus momentos, porque senão não consegue dar conta de processo como esse. Né? O papel da liderança, como sempre, em todas as vezes que a gente fala, é crucial. É o clássico, falou, o cara resolveu fazer um ano sabático, eu me lembro da arte da guerra, o cara usar a arte da guerra hoje é brabo, né? Mas enfim, que o rei tem que estar no front, né? É isso. Os soldados só vão lutar se o rei estiver no front, senão os soldados não vão lutar, né? E não é pelo rei tá vendo, é por tá vendo, né? Não é o olho do rei me observando, é o contrário, porque tem muita gente que pensa nisso, né? É a observação, não é a observação, é ver que a pessoa tá fazendo junto, também, que ela tá junto na batalha, né? Sabe que walk the talk, né? Walk the talk. É isso aí. Sabe que, só assim um parênteses, quando eu tava ainda estagiando, era o final, assim, da época dos estágios ali, há muito tempo atrás, a gente nem vai lembrar disso, né? Mas eu estava na Elevadores Sur, quando a Elevadores Sur foi comprada pela ThyssenKrupp Elevadores, né? E foi muito legal participar do processo, e eu acho que isso também é um ponto interessante de trazer, já que a gente está falando desse por dentro, né? Eles fizeram a escolha de serem, né, adquiridos por uma empresa que eles demitiriam menos pessoas. Então, assim, a Thyssen fez uma escolha aonde menor número de demissões do seu time, que foi quem ajudou a construir
tudo isso a ponto da empresa estar tão bem, né? Que, enfim, recebeu olhares externos, né? Então, eu achei aquilo de uma forma, genial. sabe? De algo, assim, muito interessante de cuidar das pessoas. Não só, né, de quem está comprando, mas de quem está vendendo o seu negócio. Como eu cuido dessas pessoas que construíram esse resultado comigo. Excelente. A essência de qualquer planejamento vai passar por fazer escolhas, né? Então, mais uma vez, não tem certo e errado, às vezes tem quais são as escolhas que eu vou fazer, olhando para o meu negócio, para os meus colaboradores, né, se de fato isso faz sentido, e aí eu vou ter que fazer escolhas e, obviamente, das escolhas vão surgir ações, né, relacionadas. Bem legal. E até nesse sentido, assim, não sei, o Douglas vai entrar numa outra pergunta, mas me veio um outro... troquei muito com a Dani Plesnik, da Deloitte. Tá, a Dani, eu adoro a Dani. A Dani, ela, enfim, ela era uma pessoa da área jurídica que foi para a área de pessoas. E a Dani me contou, assim, na época da pandemia, que eles não tinham respostas, né? Muitas empresas não tinham respostas para muitas coisas. E o que ela fez foi abrir espaços de conversa. Eu achei aquilo fantástico. Então, assim, ela estava lá como diretora de pessoas para responder todas as perguntas que viessem e quem viesse responder, né? Perguntar. Ou seja... Eu não sei todas as respostas. E, às vezes, os negócios, dentro de processos de transformação, não vão saber as respostas, porque a gente está justamente em transformação. Né? Nós temos um objetivo onde nós queremos chegar. Claro. Né? Mas a gente não sabe... Vai ser exatamente esse caminho. Se o caminho vai ser ou não vai ser. E esses espaços que ela abriu de uma forma frequente para toda a empresa fizeram muito a diferença. Né? Porque ela estava ali. Então, essa eu não sei responder. Essa aqui tem resposta. Essa aqui eu vou endereçar para a gente poder pensar num plano de ação. Né? Então, eu acho que a gente falou dos momentos de escuta, eu acho que eles também podem fazer parte da comunicação. Ou seja, o momento de escuta, ele não deixa de ser uma ferramenta de comunicação nesse sentido, assim, né? De estar aberto para a resposta, né? De estar ali também para acolher a dúvida que existe. Né? Você acha que fusões é mais desafiador do que aquisições ou tem variáveis diferentes? Eu acho que são variáveis diferentes, assim. Acho que... Às vezes surge em sala de aula para mim, né? Mas a gente vai fazer uma fusão. Aí sempre trago algumas dúvidas ali. Ok, beleza, vai ser uma fusão. Vai ser uma marca nova? Isso. Acho que vai ficar a marca da A. Beleza. Mesmo sendo fusão, isso para os colaboradores da marca B eu perdi. Já pega diferente. Então tu vai ter que considerar isso. Não tinha me dado conta. Não, é isso. Por isso que, assim, eu acho que é diferente, porque são processos, caminhos diferentes. Mas esse cuidado, ele vai precisar acontecer. Por quê? Porque numa fusão tu tem muita escolha para fazer, né? Muito mais do que numa aquisição que já vem dentro de uma estratégia que muito provavelmente vai ser, né, vai seguir, e a gente vai precisar só ajustar esse onboarding, fazer esse processo todo, né, de acolhida para que o resultado possa vir com, né, a menor perda possível e com a maior conexão de cultura possível, né? Mas numa fusão tem isso, né? Então, assim, até como é que eu... Em aquisições é comum que quem está adquirindo geralmente não é uma única, né? Então, assim, já fiz uma X anos atrás, eu vou fazer outra, ou eu tenho uma intenção. Fusão, né? São duas empresas que vão se juntar ali, né? É difícil você fazer várias fusões ao longo da sua história. E aí, assim, são marcas, eu acho que isso é bem importante, né? Então, é um processo de olhar para marcas que tem a ver com o olhar de capital interno e capital externo no mercado, e a questão de cultura. Enxergar sinergias nisso aí, né? Talvez estejamos falando de fusão de empresas que tenham mesmos valores, né? Ou que tenham formas muito parecidas de trabalho, crença e tudo mais, processos que né? Ou até talvez não tanto processos, mas que pelo menos tenham mesmo... Ou mesmo com culturas que facilitam a integração, né? Que já são mais abertas ao novo e etc. certo alinhamento, pelo menos. O que acontece, cara, que tu trouxe uma coisa, me lembrou até de processos nossos de trabalho, que às vezes empresas que estão nos processos de aquisição acabam querendo aplicar a mesma fórmula
em todas as aquisições. A gente passou por isso. E de chegar um momento e entender, cara, não é igual, então a gente vai ter que, até chamam de movimento pendular, né? Entender o que a gente pode dar um pouco mais de liberdade para essa, menos para essa. De que forma a gente se comunica com essa, de que forma a gente se comunica com essa, com aquela. Agora é sempre novo, né? E o que a gente muda primeiro e o que... Cara, isso aqui eu sei que eu vou mudar, mas nessa empresa eu vou deixar um tempo maior. Usa a teu favor, inclusive. Isso. Né? E assim, são os aprendizados, né? Que foi muito o que eu fiz nessa última empresa que eu citei para vocês, que eu tô com eles desde os 200 colaboradores, né? Vamos aprender. São empresas diferentes que a gente adquiriu, são completamente diferentes. Mas quais foram os aprendizados da última? Né? E o que a gente já sabe que funciona ou não funciona, e o que a gente vai olhar agora para esta empresa, para as características dessa empresa, da cultura, do mercado, do negócio, etc., e que a gente vai desenhar. Então, de novo, né, são muitas perguntas que a resposta, ela não tem fórmula, não tem receita. Né? Não tem uma receita. Você, na Reale, tem esse hábito de fazer esse fechamento. Sim. De sentar e realmente discutir o que a gente pode aprender, o que de repente daria para ser diferente. Legal. Sim, acho que esse é um dos pontos. Porque para mim esse fechamento ele é o ponto de partida para o próximo movimento. Né? E por isso que eu disse que eu fiquei muito orgulhosa quando eu vi o processo todo de onboarding desse outro projeto, ele, de certa entende? forma, Porque ele contou com o aprendizado. Sim. E ele, de certa forma, ele vai sustentar e sedimentar essa transformação, né? Isso. Aprendemos, sim, então, ok, claro, eu fico tranquilo que houve uma evolução, né? É o growth hacking, ou a experiência sempre, né? É hipótese, experimenta, vê o que deu certo, experimenta de novo, aprende com isso, experimenta de novo. Existe um ciclo que eu gosto de fazer muito nas empresas que chama EcoCycle Planning. Tá? É uma ferramenta das estruturas libertadoras, que são formatos de dinâmicas mais ágeis, enfim, que eu fui buscar... enfim, me qualificar. E o EcoCycle Planning, ele é como se fosse o formato do infinito, do 8. E ele divide, então, em como se fosse 4 quadrantes, esses ciclos, né? Então, a gente tem o ciclo do gestar, ou seja, o que eu preciso e quero gestar. O que precisa nascer, que já está pronto, só realmente para nascer e acontecer. O que eu vou surfar a onda, o que a gente já tem de bom e que é só acelerar porque já está aqui, e o que eu vou precisar destruir criativamente, né? Ou às vezes desapegar. Ou destruir criativamente é porque ele vai vir para um novo processo de gestar o nascimento. Então eu gosto de trabalhar muito esse ciclo para que as pessoas possam ter a consciência, seja em comportamentos, né? Seja em habilidades, seja em processos, não importa. A gente vai precisar entender o que está em cada fase de maturação dentro desse processo para que a gente possa dar o próximo passo. Sim. De novo, a consciência para mim ela é muito importante, né? Então assim, mesmo que continue tendo dor aqui dentro, quando eu tenho a consciência, eu consigo eu consigo movimentar melhor. Então, pegando tudo isso, já que é experimentativo e é sempre... Como mensurar, como medir isso? Quais são os indicadores? Para onde é que a gente olha se está dando certo ou está dando errado? Sim, são diversos tipos de pesquisa, eu acredito, assim, dentro desse processo, né? Então, sejam pesquisas de clima, onde a gente vai entender como essa turma tá nesse momento, pesquisas onde a gente possa estar fazendo um mapeamento das necessidades que ainda estão em aberto. Então, eu acredito muito que esses indicadores, eles venham desse processo de escuta e de uma escuta mais quantitativa para que a gente possa ter esse número, mas eu também gosto de falar de 2 tipos de indicadores, né? O que eu chamo de resultado, que são esses que vêm de estudos, né? Que vêm de ferramentas que a gente aplica, que a gente usa de cultura, de clima, e até com o cliente externo, tá? Eu acho que essas ferramentas, por exemplo, satisfação de cliente externo, elas são muito importantes, porque ele é só reflexo do que está dentro, né? Mas também com indicadores de tendência, que são indicadores mais qualitativos, né? Que são esses indicadores, por exemplo, eu acabei não falando para vocês, mas na comunicação eu acredito muito em reuniões, né? Então, assim, que reuniões a gente está conseguindo fazer reunião para falar de estratégia com toda a empresa, a gente está conseguindo fazer reuniões já mais em diversas, de cada liderança com o seu time, para poder fazer o desdobramento disso. Nós estamos conseguindo fazer esses movimentos de escuta. Então, assim, são indicadores que nos dão a tendência
né, nos mostram uma tendência de chegar num resultado quantitativo depois que há um indicador de resultado, né? Eu gosto de misturar sempre, quando a gente trabalha em planejamentos também, de ter esses dois tipos de indicadores para que a gente possa estar construindo o próximo resultado. E é cada vez mais, né, Thaís? É cada vez mais em dados, cada vez a gente vai ter cada vez mais a necessidade de enxergar uma série de coisas. A gente fez um muito legal de dados com o PESI, do PESI, né? Que, inclusive, falando nisso, cada podcast, vez a gente tem que... O podcast cada vez é mais, cada vez a gente tem mais possibilidade de mensurar e de medir. Inclusive, a ferramenta da Core, né? A gente tem essa pegada porque... E a gente tem... Tá número 21. E a gente até tem desenvolvido umas partes, a gente falou de saúde mental. A gente tem desenvolvido uma parte dela para enxergar isso versus o fit. Porque, claro, né, o processo é de olhar para o fit, porque é nosso core, é o core da core, né? Diagnosticar culturalmente e entender. Mas até o próprio processo de transformação, porque tu consegue ver isso visualmente, mas atrelar isso uma série de dados, né? De olhar a questão emocional, né? Olhar a saúde mental dessas pessoas que estão nesse processo e até outros indicadores mais clássicos, como a própria retenção dos colaboradores. O que tu tá perdendo nesse processo? Total. Porque tu vai perder. Eu brinquei antes, quando o Paulinho estava falando, cada escolha é uma renúncia, tá? Tá escolhendo, tá renunciando também, não, né? E o processo de aquisição de um colaborador novo e todo o tempo que a gente tem é um custo gigantesco, né? Sim. Fizemos recentemente um bem robusto analisando dores do grande cliente da Serra Gaúcha nosso, né? Então, assim, poxa, você tá toda a ferramenta para a gente enxergar e tangibilizar quais são as dores inerentes ao crescimento que os colaboradores sentem no dia a dia. Como é que a gente consegue evoluir nisso, a gente vive, o boom, é o que eu falei, né? Porque é o equilíbrio, né, Thaís, também, porque a gente vive esse boom de dados há muito tempo, né? Não é novidade. Só que agora colocaram... a área de pessoas ainda... Então, eu tenho esse viés. Eu penso bastante, eu já falei em alguns aqui também, já fui contestado até, mas eu acho que é uma área que, apesar de ter muita coisa, e de ter muita empresa andando e muita ferramenta e muita IA até sendo desenvolvida nessa área, ainda é uma área que tem uma certa restrição. Dificuldade de adesão, a gente percebe isso. Tem uma barreira, a gente tem uma barreira grande de entrada pelo medo da tecnologia clássica. Isso, assim, é por isso, né? E às vezes os processos de transformação que vêm na necessidade forçam, né? A própria pandemia forçou, né? E eu acho que tem um ponto bem importante, por exemplo... Se a gente tivesse empresas que já chegassem com o diagnóstico da ferramenta de vocês, com as dores, por exemplo, e os sentimentos, eu já posso trabalhar lá na Reale, né? Eu já posso trabalhar com a cocriação, com a co-construção. Claro. Vai muito mais rápido, facilita muito mais o processo. Dados, mostra, é assim que a galera enxerga e sente. Isso, e aí eu tenho o olhar de toda a empresa, e não... quando a gente vai conversar com alguns núcleos, entende? Que é relevante também, porque você vai fundo daí nas conversas, mas acho que o legal é ter os dois, né? É isso. Então, assim, quando eu já tenho esse diagnóstico, fica muito mais fácil eu chegar e dizer o seguinte, não, ainda preciso de uma escuta, de um espaço aberto, que nem eu trouxe da Deloitte, ou não, ou a gente já pode partir para um processo de construção, a gente já pode partir, enfim, para outros detalhes. Então, sim, né, os dados são fundamentais, eu não consigo pensar sem viver nisso. E vejo que as áreas de gestão de pessoas estão em maturação nessa área, que é uma área que, por exemplo, como eu venho do mundo de mercado, de pesquisa, é uma área muito natural para mim. Claro. Né? Mas a gente não tem, muitas vezes, esses subsídios para fazer o nosso trabalho. Sim, certo. E aí tem a clássica, voltando lá pro começo que a gente falou do Nudges e do próprio Kahneman, que as pessoas sempre têm vieses no que elas vão falar. Tem uma frase clássica, eu não vou lembrar exatamente como ela é, do Ogilvy, eu acho, que fala que as pessoas não falam o que sabem, não agem como sabem e não fazem o que dizem, né? Tipo, como é que tu vai conseguir nesse meio tirar, né? Fazer com que a pessoa ainda entre em estado de flow e mostre realmente pra ti qual é a percepção dela, qual é a crença que ela tem, como ela se comportaria numa situação, né? Como criar esse ambiente, né? Para as pessoas se sentirem à vontade. Bom, você viu que já estamos chegando nos finalmente. Não estava mais acostumado. Vamos ter que te convidar de novo. Vamos fazer vários. Eu te falei no começo, né, Thaís? A gente sempre encerra com duas perguntas, né? A primeira delas é: se tu tivesse uma plaquinha do lado de dentro lá da Reale, para te olhar todos os dias, para alguém que está trabalhando contigo num projeto olhar, aquilo ser um mantra interno, o que estaria escrito nela? Sim, para mim, eu falo muito do movimento. Para mim, a vida é movimento. E os negócios são movimento.
E quando eu falo movimento, não significa a gente rasgar tudo que fez ou não, mas é a gente prestar atenção no que está acontecendo, né? Prototipar, às vezes a gente não precisa fazer a mudança inteira de cara, a gente pode fazer um protótipo, testar, avaliar, mas quando a gente fica parado, algo vai nos atropelar. Então, assim, os negócios são movimento, a vida é movimento. Esse é um lema que eu levo, assim, sempre, e eu fico... claro que no movimento eu enxergo a pausa, tá? Só para fechar, assim, tem a pausa no movimento, tá? Mas essa energia de estar sempre em movimento, de buscar conhecimento, de buscar mais conexões, de buscar novas soluções, elas são fundamentais para que a gente não morra, para que os negócios não morram, para que eles não fiquem obsoletos, né? Para que a gente consiga, enfim, fazer acontecer a visão, a missão, o propósito, enfim, de cada um dos negócios. Eu acredito muito nisso. A gente falou pouco de propósito, mas propósito é um assunto que eu, enfim, que eu adoro. Até porque a transformação passa muito por propósito. Ele é uma sustentação para a transformação, né? Tu pode mudar a cultura, tu raramente muda o propósito, né? O propósito nasceu com um propósito, nasceu com uma motivação. Aquela motivação normalmente ela te leva para sempre, né? Ela é mais essencial até. Enfim, para finalizar, quem que poderia sentar aqui com a gente para bater papo, dar continuidade, não necessariamente para esse assunto, mas para o que a gente conversou? Quem eu gosto muito, mas que a gente vai precisar pegar ela aqui em alguma vinda para o Rio Grande do Sul, é a Dani Plesnik, da Deloitte. Tá. Para mim, ela é fantástica. Ela está trabalhando com Feliciência, ela está trabalhando com uma série de assuntos muito legais, né, desse por dentro. Ela é muito antenada, está sempre conectada, é uma profissional de super movimento. Assim. Já fica o convite aí, Dani. Vamos fazer uma vinda tua com a vamos fazer os 4. Bora, sim. Né? Faz essa aproximação. Eu nem sei se ela não tá por aqui, tá? Eu até vou olhar, quem sabe. Porque eu lembro que eu vi que antes. Aproveita a agenda dela. Aproveita a agenda dela para gravar antes. Thaís, muito obrigado. Passa rápido, né? Passa rápido. Passa voando. Né? A gente nem percebe, já foi 1 horinha. Vamos falar mais um pouco. Contrate um fornecedor gaúcho, contrata rs.com.br, se inscreva se você é daqui, enfim, né? E se for um fornecedor de fora... produtos gaúchos, Adquira produtos gaúchos, vamos manter essa corrente. Não dá para esquecer o que aconteceu, a gente vai precisar que a economia esteja punjante de alguma forma para sustentar também essa reconstrução toda, né? Auxiliar famílias e tudo que vem pela frente, né, gente? Quero até fazer um pedido. Se tu tens pessoas importantes, influenciadoras aqui no Rio Grande do Sul ou fora do Rio Grande do Sul, apresenta esse movimento, né? Porque é muito importante que mais pessoas conheçam para que nós possamos realmente continuar gerando esse match e trazer até mais empresas gaúchas que estejam precisando, né? Exatamente. Enfim, né, de visibilidade, que é o que nós fazemos aí no contrato RS. Exatamente. Isso. Paulista, valeu? Valeu. Feito, gente. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite.